O Salmo 127, ele vai nos dizer o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão, como flecha nas mãos do valente. Assim são os filhos da juventude. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão envergonhados quando enfrentar os seus inimigos. Então, meus amados, nós temos este texto que é muito maravilhoso para a nossa reflexão nesta noite. Nós sempre fazemos aos domingos o culto que é dedicado a famílias. E este culto, os louvores são direcionados para a adoração ao Senhor nosso Deus, mas a mensagem é direcionada para as famílias. E quem sabe você que está em casa neste momento, está aí no teu aconchego, né? Está no teu lugar de conforto, pode nesta noite ser alvo das bênçãos de Deus, porque Deus tem bênção para todos nós, para toda a família. Tem uma coisa que Deus ele tem muito prazer na família. Uma família, eu sempre costumo dizer que a família é a estrutura da sociedade. Aonde a família ela está bem estruturada, ali nós temos uma igreja forte, nós temos uma sociedade forte, nós temos uma comunidade forte, né? E família é sempre isso, é algo que nós devemos sempre cuidar. Mas há uma preocupação muitas das vezes de nós como líderes da nossa família em como direcionar a nossa família. E há uma preocupação tanto no sentido financeiro, né? Como nós vamos dar um bem-estar aos nossos filhos, à nossa família, como também no sentido espiritual, como vamos educar nossos filhos espiritualmente. Então o salmista, ele traz aqui uma palavra, né, para nós, que ele diz que se o Senhor ele não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Qual é o primeiro ensinamento que nós podemos aprender com este salmo? Que se eu não colocar o Senhor como prioridade na minha família, se eu não colocar o Senhor como bem maior na minha família, tudo o que eu fizer vai ser um trabalho em vão. Porque nós precisamos de Deus para na edificação de nossas famílias, dos nossos lares. Estamos vivendo dias difíceis em que as famílias vêm sendo bombardeadas por conceitos mundanos, onde as pessoas elas têm invadido nossos lares através da internet, através da televisão. Muitas informações têm chegado a nossos filhos e nós precisamos de uma orientação divina para que nós possamos direcionar a nossa casa. Então, se o Senhor ele não edificar essa casa, se não for o fundamento, a base, a estrutura nas famílias, em vão trabalhos que edificam. E quem é que tem que edificar a família? Muitas famílias, às vezes é a mulher que faz o papel ali do chefe da família. Existem muitos lares em que as mulheres não têm maridos e elas são, né, as chefes de famílias. E observamos que essas mulheres têm recebido graça de Deus para edificar os seus lares, educar os seus filhos. Observamos que não é responsabilidade somente dos homens edificar suas famílias, mas também das mulheres. Então, quando o Senhor diz que, o salmista diz que é necessário nós colocarmos o Senhor como prioridade em nossa família, significa que nós sempre vamos precisar da ajuda de Deus. Sempre vamos precisar da ajuda de Deus, e que possamos dizer, como disse
né, o profeta, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É importante que o chefe de família, que o pai, a mãe, a pessoa que direciona esta família, ela busque a orientação divina para poder orientar a sua família nesses dias que estamos vivendo. Porque sem essa orientação divina, se torna muito difícil nós criarmos nossas famílias com conceitos mundanos, com um pensamento mundano, com aquilo que o mundo tem ensinado. Muitas das vezes os pais, eles deixam de colocar seus filhos em roda na mesa para estudar a palavra de Deus, às vezes para colocar em frente uma televisão, em frente uma novela, onde vão aprender coisas erradas, coisas que contrariam a palavra de Deus. Enquanto que a responsabilidade dos pais é ensinar os filhos no caminho em que devem andar, e até quando ele envelhecer, ele não vai se desviar do caminho do Senhor. Então, como diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4, que essas leis deveriam ser ensinadas aos nossos filhos, assentados, andando pelo caminho, ou em qualquer situação. Os nossos filhos deveriam ouvir sobre a lei do Senhor. Por isso é importante nós priorizarmos Deus e a nossa família, colocarmos Deus como centro da nossa família, para que a nossa família ela possa ser edificada cada dia mais. Diz a parte B do versículo 1: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Às vezes, amados, há uma preocupação muito grande dos pais com relação aos filhos, e eles tentam de uma maneira sóbria querer dar segurança aos filhos. Mas nós precisamos entender que se o Senhor ele não guardar a cidade, se ele não for a nossa segurança, se ele não for o nosso porto seguro, se ele não for a nossa fortaleza, em vão vai vigiar o sentinela, ou seja, os guardas da cidade. A nossa família, se ela estiver edificada em Deus, se nós confiarmos ao Senhor, nossos filhos, a nossa casa, nossos lares, nós podemos descansar do Senhor. Como diz lá o apóstolo Lucas, que diz na sua epístola, que devemos colocar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então nossa família, ela precisa ser colocada sob os cuidados de Deus. Diz o versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Comer o pão que penosamente ganhardes, pois Ele dá aos seus amados o sono. Eu quero levar uma palavra para você, você que é pai, você que é mãe, você que é chefe de família. Quem sabe você tem se preocupado muito com essas coisas, mas muitas das vezes as preocupações mundanas tem levado você a não dar uma atenção para a sua família. Quem sabe, no intuito de dar o melhor para a sua família, você tem trabalhado demais, você tem tirado pouco tempo para a sua família, tem se dedicado muito ao trabalho, sai cedo, chega tarde, não tem tempo de estar com os filhos, de conversar com a esposa, não tem aquele tempo de estar com a família. É momento de parar e confiar nas mãos do Senhor, porque é inútil se levantar de madrugada e repousar tarde. A Bíblia não está dizendo aqui que você não precisa ter uma preocupação com a sua família, você precisa se preocupar sim com a sua família, como pai, como mãe provedor, colocar para dentro da tua casa aquilo que é necessário. Mas sabe de uma coisa, que Jesus falou, que ninguém, por mais ansioso que esteja, ele pode acrescentar um pouco da sua vida. Precisamos confiar em Deus, colocar nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, me ajuda a cuidar da minha família, porque Deus tem interesse nisso. Deus sempre vai prover para nós aquilo que nós precisamos. Quando nós confiarmos no Senhor, nós vamos deixar de estar nos preocupando com as coisas materiais demasiadamente. E essa preocupação com as coisas materiais, com o que vou dar à minha família, com o que vou sustentar a minha família, tem levado muitos pais e mães a esquecerem, muitas das vezes, de acompanhar o crescimento dos seus filhos. Tem esquecido de acompanhar o crescimento dessa criança, porque é só trabalho, sai cedo, chega tarde cansado, entra semana, sai semana, entra ano e sai ano, e a pessoa não teve tempo de sequer sair um dia com seus filhos, quem sabe de levar em uma praça, quem sabe de comer um lanche, quem sabe de dar uma volta. Isso aí muitos pais têm esquecido isso aí por conta das preocupações temporais.
né? As preocupações com as coisas materiais. Mas quando nós confiamos em Deus, diz os salmistas aqui, que o Senhor lhe dá aos seus amados o sono. Tem pais e mães que não conseguem dormir, tanta preocupação, mas você precisa descansar no Senhor. Você precisa colocar na mão do Senhor a tua família. Quem sabe que você tem um filho que está nas drogas, que está na bebida, que está no mundo, quem sabe agora está nas festas, você tem preocupado. Descanse no Senhor, meu irmão. Descanse no Senhor, minha irmã. Confia. Diga: Senhor, cuida desse meu filho, cuida do meu esposo, cuida da minha esposa, cuida dessa pessoa que está lá fora. Deixa que Deus tenha um sono tranquilo e Deus vai cuidar da sua família. Não esqueça que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Diz o versículo número 3: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Entendemos, amados, que os nossos filhos são o nosso bem maior que nós temos. Quando a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, é porque a tua família é o bem maior que você tem. Então você tem que priorizar a tua família. Você tem que dar carinho para a tua família. Não ter os filhos como um problema. Não ter os teus filhos como algo que te trouxe prejuízo, não. Mas entender que os filhos, eles são heranças do Senhor. E o fruto do ventre é o seu galardão. Então é uma dádiva de Deus. Quantas famílias, quantas mulheres estéreis que gostariam de ter filhos e não podem ter, como Ana, por exemplo, que chorava para ter um filho, todos os anos ia ao templo ali em Jerusalém, e Penina, sua rival, a outra esposa do seu marido, Eucana, ela tinha filhos, Ana não tinha filhos, mas Ana queria ter filhos. Quem sabe para Penina poderia ser dificultoso criar filhos, mas o que era um problema para Penina, para Ana era um desejo muito grande de ter filhos. Então entenda que nossos filhos são bênção do Senhor. Não lance palavra de maldição sobre teus filhos, não lance palavra de baixo escalão. Abençoa a vida dos teus filhos, porque eles são herança do Senhor, eles são fruto do seu ventre. Então valorize esse bem maior que são os nossos filhos, que é a sua família. Diz o versículo 4: como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Olha, amados, entendamos uma coisa, que nossos filhos, eles são herança do Senhor, eles são fruto do nosso galardão, mas vai chegar um momento que eles vão ir embora. Vai chegar um momento que, infelizmente, a gente vai ter que chorar a despedida daquele filho, daquela filha que se casou, aquele filho que se mudou para uma outra cidade. Sabemos que não é fácil, porque a Bíblia diz que como flecha na mão do valente, assim são os filhos da juventude. Uma flecha é lançada, ela não volta mais. Então entendamos que a oportunidade é única hoje. Os nossos filhos não estarão para sempre conosco. Você começa só você e seu marido, só você e sua esposa. Quem sabe você teve 3, 4, 5, 6, 7 filhos. Minha mãe teve 10 filhos. Mas vai chegar um momento em que vai ficar só o casal, porque esses filhos, como flecha, eles vão ser lançados e vão embora. E vai ficar somente o casal. Então aproveite cada momento com o seu filho, porque como a flecha na mão do valente, são os filhos da juventude. Logo eles vão embora e não vão voltar mais. Você que sabe teve filhos, criou seus filhos, e quem sabe não aproveitou a oportunidade. Por que muitos avós, às vezes, eles se tornam mais carinhosos com os netos do que com os filhos? Porque muitas das vezes trabalharam tanto para criar seus filhos, não tiveram tempo de lidar com seus filhos, e os filhos foram embora e deram filhos novamente. Agora eles têm aquele carinho. Observaram, que os avós têm carinho pelos netos, gosta de estar com os netos, e às vezes deixa até o neto fazer com eles o que os filhos não fizeram, porque agora ele está vendo como é importante aproveitar a oportunidade de ter esses filhos para criar novamente, porque os filhos criarão asas e voarão, sairão deste mundo afora aí. Diz algumas pessoas que nós não criamos filhos para nós, criamos filhos para o mundo, criamos filhos para eles saírem, para eles voarem. Eles vão ser donos da própria vida deles, vão ter suas famílias. Logo mais, nós não seremos mais a prioridade para nossos filhos. Hoje tudo que nossos filhos querem correr com a gente,
mas vai chegar um dia que eles vão ter novos amigos, vão ter sua esposa, vão ter sua família, e é bíblico que diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então esses filhos já vão embora. Então vamos aproveitar nossos filhos hoje, quando estão pequenos, né? Dão trabalho, né? Mas vamos abraçar nossos filhos, vamos cheirar nossos filhos, vamos aproveitar cada momento, porque esse momento é único na vida de cada um de nós. Diz o versículo 5: bem-aventurado o homem que enche dele as suas aljavas, não serão envergonhados quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Bem-aventurado é aquele pai, é aquela mãe, em que um dos filhos escolhe ficar com ele na sua velhice. Isso aqui é interessante, amados. Como nós temos observado, quantos idosos estão sendo desprezados por seus filhos. Quantos idosos estão muitas das vezes em um asilo, porque não tem acolhimento dos filhos, dos netos, porque esse homem, ele não teve o privilégio, né, de ter os seus filhos consigo até a sua velhice. Então o salmista diz que bem-aventurado é o homem que enche dele as suas aljavas, né? Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Isso aqui fala da velhice, quando chegarmos lá no final da nossa velhice. Bem-aventurado será você que tiver um filho para cuidar de você, que tiver uma filha para cuidar de você, mas que quando você chegar lá na tua velhice, aquele filho, aquela filha possa dizer: eu vou cuidar do meu pai e da minha mãe, porque eles sempre cuidaram de mim, né? Não podemos desprezar nossos filhos, vamos tratá-los com carinho hoje, para que quando chegar lá na nossa velhice, eles possam também cuidar de cada um de nós, porque a nossa família, ela precisa ter essa estrutura, né? Qual é a lição que nós aprendemos do Salmo 127? Que a nossa família, ela tem que estar nas mãos do Senhor, e nós precisamos cuidar da nossa família com carinho, cuidar com responsabilidade, para que sejamos cada vez mais abençoados em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero fazer uma oração neste momento. Eu quero convidar os irmãos para ficar de pés, né, para nós fazermos essa oração. Eu quero abençoar a tua família nesta noite, para que Deus, ele seja o centro da tua família, que o Senhor seja a prioridade no teu lar, que o Senhor seja o edificador do teu lar, que Ele seja o teu guarda, que Ele seja o teu provedor, e que Ele ajude este pai, esta mãe que tenha passado por dificuldade para criar seus filhos. Quem sabe esse pai que está desempregado, essa mãe que está desempregada, essa mãe que está enferma, este filho que está doente, essa família que está passando por dificuldade. Eu quero nesta noite abençoar a tua vida, e se você crer, aonde você estiver vendo este vídeo, que você possa crer nesta palavra e fechar os teus olhos e orar comigo em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, Santo de Israel, Pai de eterna e infinita misericórdia, Tu és o Deus, ó Pai, que cuida da nossa família. Tu és o Deus que cuida de cada um de nós, Senhor. Como diz o apóstolo Pedro, devemos lançar sobre Ti todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai querido, cuida das nossas famílias. Eu te apresento, Pai, esta pessoa que neste momento, Pai, está ouvindo esta mensagem. Quem sabe, Deus querido, está passando por algum tipo de problema na sua família, seja na sua vida conjugal, seja, Pai querido, na sua vida financeira, seja com os filhos, Pai querido, seja com qualquer pessoa da sua família. Esta família que tem sido bombardeada por Satanás, Senhor. Esta família que tem sido alvo, Senhor, dos ataques do adversário. Eu quero profetizar neste momento uma palavra de bênção na vida desta família, Senhor. Pai, leva a cura neste lar, leva a harmonia, leva a paz, leva a prosperidade, Senhor. Deus querido, este filho que está nas drogas, esta filha que está na prostituição, Senhor, esta pessoa que está afastada da Tua presença, Deus querido, que este lá neste momento, Pai, seja impactado pelo Teu poder, Senhor, que uma palavra de ordem agora seja liberada sobre essa família, dessa pessoa que está orando comigo agora, Senhor, essa pessoa, Pai querido, que vai ser abençoada, que ela possa contar o seu testemunho, Senhor, que a sua família foi restaurada, meu Pai.
Ajuda, meu Deus querido, a esta pessoa na direção do seu lar, da sua família, Pai amado. Que esta pessoa, ela venha fazer como Noé, meu Pai, pegar a sua família e colocar na arca, porque o Senhor tem interesse em salvar a nossa família, Pai. Deus de misericórdia, este provedor da casa, que não tem encontrado, Deus querido, meio para prover o seu alimento, para prover sua necessidade, assim como fizeste com Agar no deserto, abrindo os seus olhos, para que ela pudesse ver ali aquele poço, para dar de beber ao seu filho Ismael. Senhor, te peço a pessoa também, meu Pai, que o Senhor abra os seus olhos, que ela encontre uma solução, Deus querido, para que a sua família, ela venha ser abençoada através da sua vida. Deus de misericórdia, que todos os nossos lares sejam visitados neste momento, Pai, pela tua presença, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, é que eu te peço essa bênção, e em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém e amém. Que o Senhor possa abençoar a tua família, onde você estiver, e com certeza o teu lar será um lar de harmonia, um lar de bênção. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus, que a paz seja contigo.